Sobre organização da casa, a gente tem muitas dicas, muitas estratégias e até mesmo técnicas profissionais. Mas existem duas coisas que são os pilares ou o segredo para você ter uma casa arrumada todos os dias. Se você ainda não fez a organização técnica da sua casa, com destralhe, isso vai te ajudar muito, inclusive conseguir tempo para fazer essa organização, que é diferente de arrumação. Mas se você já fez, você vai conseguir manter essa organização e essa limpeza de forma muito mais produtiva. Quando eu falo de produtividade aqui no canal, eu estou falando de você ter uma casa limpa, organizada no menor tempo possível. Para quê? Para que você tenha mais tempo para fazer o que você quiser, para cuidar de você. Nós não podemos nos separar da organização da nossa casa. Eu preciso me organizar, eu preciso cuidar de mim para que eu consiga cuidar da minha casa, porque se eu não estiver bem, nada vai estar bem. Muitas vezes as pessoas não estão conseguindo organizar a sua casa, não estão conseguindo adquirir hábitos de limpeza e organização, às vezes até conseguem uns dias, depois embola, começa bem, depois tudo desmorona, porque não estão bem. O maior investimento que a gente pode fazer de tempo é com a gente mesmo. E a gente precisa descansar, a gente precisa se cuidar. E é por isso que a gente precisa de um planejamento. O planejamento da minha rotina diária, a minha rotina, não é a rotina da casa. Aí a rotina da casa vai estar dentro dessa rotina. Então eu vou estar dentro dessa rotina, minha família vai estar dentro dessa rotina, meus compromissos vão estar dentro dessa rotina e as listas de tarefas vão estar dentro dessa rotina. Isso é um planejamento diário. Inclusive as minhas refeições. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Ide Oliveira. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Aqui a gente fala sobre rotina doméstica e organização da casa. Eu compartilho aqui com vocês muitas dicas, estratégias e até técnicas de organização profissional. A organização da casa é um processo. Muitas vezes a gente pega dica solta e a gente consegue sim ver muitas mudanças na nossa rotina. Porém, essas dicas, muitas vezes, elas são colocadas aqui de forma aleatória, sem levar em conta o processo de organização. Às vezes ficam alguns buracos na nossa rotina. Eu consigo sim bons resultados, mas eu ainda não estou conseguindo ter uma rotina mais leve. Eu ainda não estou conseguindo uma rotina mais organizada. Eu ainda sinto que eu estou devendo para casa. Não estou tendo tempo livre para desenvolver as coisas que eu quero desenvolver. Então assim, a gente não pode separar a organização da casa da nossa organização pessoal, do nosso desenvolvimento pessoal. Porque uma coisa está relacionada à outra e uma coisa afeta a outra. O que vai fazer diferença na sua rotina quanto a manter sua casa em ordem e limpa e ter tempo para você fazer a sua rotina diária ser mais produtiva, duas coisas são fundamentais, que é você ter uma rotina mínima de limpeza e organização da casa todos os dias e planejar a sua rotina. A rotina mínima é uma coisa e ela vai estar dentro do seu planejamento. Só que dentro do seu planejamento vai ter outras coisas. Vai ter seus compromissos, suas saídas, seu autocuidado, um monte de coisa. E a rotina mínima de limpeza e organização é aquilo que você vai fazer todos os dias e se naquele dia aconteceu um imprevisto muito grande, deu um certo horário, você precisa sair e passa o tempo inteiro fora, você garante que a sua casa está em dia, ainda que você não tenha feito alguma limpeza. Era dia de lavar o banheiro, você não lavou. Era dia de aspirar o chão, você não aspirou. Era dia de lavar roupa, você não lavou. Ainda que você não faça esse tipo de coisa, a sua casa está em ordem e que vai facilitar para o dia seguinte. Por isso que a gente tem que ter essa rotina mínima. Bom, a minha rotina mínima, ela começa à noite, porque o que eu faço à noite vai me ajudar no dia seguinte. É catar toda a bagunça, aquilo que foi espalhado durante o dia. Vou tirar 20 minutos à noite para alinhar o meu sofá. O que é alinhar o sofá? Organizar as mantas, organizar as almofadas, aquelas coisinhas que estão fora do lugar, principalmente na sala, bancada e cozinha, eu guardo e deixo a pia limpa. Só que aqui em casa, esse negócio de pia limpa, toda a louça limpa, a gente não adotou como um princípio, como um hábito. A gente faz de acordo com a disponibilidade de horário, a gente faz de acordo com a nosso ânimo, até porque a gente pode colocar isso na rotina da manhã. Então, para nós não tem problema, tá? Aí você tem que ver para você. Se isso for embolar a sua rotina no outro dia, no mínimo lava a louça. Mas o que eu faço? Eu deixo a cozinha organizada. Tudo que tá fora do lugar eu guardo. Se o fogão tiver muito sujo, eu limpo
limpo também, tá? Deixo a pia limpa e a loucinha suja dentro da pia. Um princípio que eu tenho aqui é não empilhar louça suja e nem louça para guardar. E que empilhar é acumular. Sabe, você já tem uma quantidade de louça suja. Você vai preparar alguma coisa, enquanto tá preparando, já lava aquela louça, para não empilhar. Então, se você depois deixa uma loucinha suja, vai ser aquela que você usou. Então, sempre tem pouca louça suja aqui em casa, a não ser o dia que eu cozinho bastante, sujo bastante panela, mas isso aí a gente já terminou de cozinhar, já lava também. Qual lugar que se coloca a louça suja? Dentro da pia. Então, todas as louças vão estar ali. Se tiver espirrando para fora, a gente lava. Agora, se é uma louça pequenininha, às vezes a gente lava, às vezes não. No dia seguinte, eu tenho outra rotina mínima. Do meu despertar até a hora que eu vou servir o café, eu vou colocando algumas atividades domésticas aí nesse mesmo horário, nesse mesmo espaço de tempo. Então eu acordo, eu já arrumo a cama, eu vou no banheiro, eu já dou uma organizada no banheiro. O banheiro, nem todo dia eu faço a mesma coisa. Às vezes o espelho não tá sujo, o que tá precisando é guardar coisas que ficaram em cima da bancada. Aí eu já dou uma higienizada no vaso. Vou pra cozinha. Enquanto eu preparo o café, faço o lanche da minha filha, eu já vou recolhendo o lixo, eu já vou lavando alguma louça ou guardando alguma louça. O resto vai estar organizado porque eu organizei à noite. Então assim, estabeleça essa rotina mínima de limpeza e organização da casa. E se você reparar, tanto a rotina noturna quanto a rotina da manhã, elas se completam. À noite eu vou organizar as coisas que ficaram fora do lugar durante o dia, alinhar aquilo que bagunçou. De manhã, eu vou cuidar daquilo que bagunçou durante a noite, depois da rotina noturna, né, que é, por exemplo, a cama, alguma coisa que a gente trouxe pro quarto, e aquilo que vai sujar na cozinha. Às vezes a gente tá fazendo alguma coisa, espirra alguma coisa na parede. Limpar os respingos, recolher o lixo e lavar a louça também faz parte da rotina mínima. Mas é claro que você vai estruturar a sua rotina mínima de limpeza e organização noturna e diurna de acordo com as suas necessidades. Se você coloca como hábito fazer isso todos os dias, você vai começar a fazer em menos tempo. Principalmente se você fizer na mesma sequência, tanto a da noite quanto a de manhã. Caso não dê para você fazer mais nada em relação à limpeza e organização da casa, porque aconteceu um imprevisto, porque você teve que sair, porque você passou mal e teve que ir para o hospital, a sua casa ela está minimamente organizada. Essa manutenção diária ela vai fazer com que no outro dia sua casa não esteja tão suja também. Então talvez o chão sim, porque você não aspirou, deu uma empilhadinha aí, mas é coisa mínima. E o planejamento é onde eu vou distribuir os meus compromissos, meu autocuidado, minha saída, né? A gente precisa ir no mercado, às vezes a gente tem que ir na feira, no açougue, às vezes tem que ir numa reunião de pais, às vezes eu tenho que entregar algum trabalho, se eu trabalho de home office. Então assim, o planejamento não é só eu listar o que eu preciso fazer, mas eu preciso também saber distribuir os meus compromissos com a família, com a casa, comigo mesmo, dentro desse planejamento, de forma estratégica, de forma a gastar o mínimo de tempo possível. Aí, em relação à casa, eu vou pegar tudo que eu preciso fazer na semana e distribuir na semana. Não preciso ficar fazendo tudo num dia só. E aí, eu preciso também mudar a minha mentalidade na hora de fazer esse planejamento. Porque assim, tarefa de casa tem todo dia. E se você quiser, você vai gastar 12 horas, 10 horas para fazer as tarefas domésticas. E para que eu não gaste todo esse tempo com a casa, eu preciso saber priorizar. Eu preciso entender que nem sempre o ideal vai ser viável para mim. Por exemplo, aqui na minha casa, o ideal é que se aspire a casa todo dia. Todo dia é o ideal. Pelo menos uma vez por dia. Mas eu faço isso? Não. Agora mesmo eu entrei no banheiro e falei, tem uns cabelinhos aqui, né? Se eu pegasse o aspirador e batesse na casa inteira, eu manteria nesse chão mais limpo. Mas o que que eu faço? Eu dou uma catadinha ali de cabelo, ou às vezes eu finjo que eu não vi, porque é pouquinho. Não é muita coisa. Amanhã é dia de aspirar a casa, eu aspiro. Qual o problema de ter um pelinho ou outro? Bom, eu estou dando o exemplo de aspirar a casa, né? Talvez para você seja sim uma necessidade. Às vezes é uma quantidade de sujeira que faz toda a diferença passar o aspirador todo dia. Mas aí você vai questionar o que não precisa fazer todo dia que eu estou fazendo. E a ferramenta que vai te ajudar a priorizar, distribuir as tarefas para que você não gaste todo o seu tempo cuidando de serviço de casa é o planejamento.
O planejamento vai te ajudar a deixar suas tarefas, principalmente aquelas tarefas específicas, aquelas tarefas que demandam mais tempo, deixar tudo isso em dia. Então, o dia que você não puder fazer por algum motivo esse tipo de limpeza, você consegue conciliar isso no outro dia. Na segunda-feira eu não consegui fazer a minha limpeza detalhada, eu faço na terça junto com as tarefas de terça. Ah, mas as duas juntas não dá, deixa um pouquinho para quarta. E vai dar, sabe por quê? Porque no planejamento a gente não preenche todo o tempo. É o planejamento que vai te ajudar não só a priorizar, igual eu falei, e se organizar, e não empilhar a tarefa, não acumular sujeira nem bagunça na sua casa, mas vai te ajudar também a lidar com os imprevistos. Então o planejamento vai te ajudar nesse ponto. Aconteceu alguma coisa, eu fiquei o tempo todo fora, a roupa que eu tinha para lavar eu consigo lavar no outro dia, a limpeza detalhada que eu precisava fazer naquele dia eu consigo conciliar com a limpeza do outro dia, porque o meu planejamento ele já prevê isso, imprevistos. O segredo é, faça o planejamento e tenha a rotina mínima de limpeza e organização da sua casa, que na verdade a gente fala organização, mas é arrumação, né? Pro vídeo de hoje é isso. Não esqueça de deixar o seu gostei, de se inscrever aqui no canal e de acionar o sininho para receber as notificações. Um beijo bem grande, fica com Deus e até o próximo. Tchau, tchau!